Eu vou te mostrar como você faz para dominar a mente do cliente em questão de minutos, sem manipular, sem parecer chato, sem ficar forçando a negociação, sem precisar ficar implorando para ele fechar com você, sem precisar dar desconto. Isso é neurovendas real, neurovendas aplicada, é usado por bilionários, usado por grandes empresas, tudo de forma estratégica para você vender muito mais. Tá? Para você vender muito mais, para você fechar muito mais negócios. Se você aprender isso hoje, que eu vou te ensinar, consequentemente você já vai no seu próximo cliente, no próximo atendimento, colocar em prática e você vai ver a diferença que vai fazer na sua negociação. A compra é uma decisão emocional. A lógica, ela só assina embaixo. Você tem que entender isso. Agora vamos lá para o vídeo que realmente importa, né? Um cliente só compra depois que ele sente uma coisa. Você sabe o que é? O que o cliente precisa sentir primeiro para ele comprar depois? É ali na parte do cérebro reptiliano. Ele precisa sentir segurança emocional. Sem isso ele trava, sem isso ele some, sem isso ele foge. Quando você vai negociar com o cliente, se ele não sentiu, se o cérebro reptiliano ele não sentiu segurança em você, não sentiu confiança em você, ele vai procurar uma rota para fugir de você da maneira mais rápida possível. Ele vai querer fugir, vai te bloquear no WhatsApp, vai te bloquear o seu telefone para não receber ligações, ele vai bloquear até o seu sinal de fumaça, não tem para onde você correr. Então nos primeiros 7 segundos o cérebro do cliente ele decide, ele olha para você, ele faz um escaneamento ali e ele decide se ele pode confiar em você, ele decide se você é igual a ele decide se você entende a dor dele. Então, rapidamente, ele faz esse scanner ali para ver se você está apto para fazer o atendimento, se você está apto para vender para ele ou se ele deve fugir de você de qualquer maneira. Uma técnica prática para você colocar aí. Se você quer convencer o cliente já nos primeiros 7 segundos. Primeira coisa, olho no olho. Olha olho no olho, não fuja o seu olhar. Não fuja o seu olhar. Toda vez que você foge o seu olhar, você demonstra insegurança. Quando você demonstra insegurança, o cliente também ele sente insegurança. Ele sente essa energia e ele vai querer fugir de você. Então, olho no olho. Olho no olho. Segunda coisa, você tem que falar com calma. Fala com calma. Presta atenção. Anota aí a frase que você pode falar com calma. Me conta, o que te fez procurar isso agora? Fala pra mim. Fala mais sobre isso. Igual psicólogo, né? Fala mais sobre isso. O que te fez procurar isso agora? Querer tomar essa decisão, querer buscar e resolver esse problema? O que te fez procurar isso agora? Essa frase faz o cliente abrir a mente. É neurociência pura, cara. Ele faz ele abrir a mente e ele vai explicar pra você. E ele vai entregar pra você tudo que você precisa pra você fechar a negociação, para você conduzir a venda ali. Teve uma vez que eu estava atendendo um cliente e ele disse para mim, vou pensar. Mas o corpo dele dizia, me convença sem pressionar, sem me pressionar. Isso aconteceu comigo, isso acontece com você, isso vai sempre acontecer. Você vai estar atendendo ali o cliente, a boca dele vai dizer, vou pensar e te retorno, vou conversar com a minha esposa, te retorno, vou conversar com o meu sócio. Só que a mente dele, o corpo dele, ele vai estar dizendo para você, o pensamento dele vai estar dizendo para você, me convença sem me pressionar. Aí eu usei a técnica da leitura emocional. Eu observei as microexpressões dele, que ele estava com a sobrancelha levantada. Comecei a observar o aperto dos lábios. Comecei a olhar, observar ali que ele ficava olhando para baixo. O que é a sobrancelha levantada significa pessoa que está com a sobrancelha levantada? Isso demonstra interesse. Por isso que quando alguém está conversando com você, se você faz isso, a pessoa olha para você, nossa, essa pessoa está interessada. Quando você faz isso numa conversa, levanta a sobrancelha numa conversa, a pessoa entende que você está interessada, consequentemente ela começa a falar mais sobre aquele assunto para você. Repara isso para você ver. Teste isso na hora de uma conversa. Nem só na negociação. Às vezes você está conversando com um amigo, um parente, aí você levanta a sobrancelha na hora que ele fala algo para você, você levanta a sobrancelha. Ele vai entender, o cérebro dele, de uma forma inconsciente, vai entender que você está interessado no que ele está falando. E quando ele aperta os lábios? Os apertos de lábios.
Isso demonstra que ele está com medo. Demonstra que ele está um pouquinho com medo. Quando ele olha para baixo, quando ele começa a olhar para baixo, ele está imaginando a compra. Então você precisa não só falar, mas você precisa aprender a ler as expressões corporais do seu cliente. Quando você aprender a ler a expressão corporal que ele está te transmitindo, tudo que ele está te transmitindo, fica muito mais fácil para você conduzir a negociação, fica muito mais fácil para você vender. O cérebro, ele só compra por 2 motivos. Toda vez que ele decidir comprar, é por 2 motivos. Primeiro, ou ele quer fugir de uma dor, sabe? Tem uma dor latente, igual uma unha encravada que fica ali toda hora pulsando. Ele tem uma dor latente ali, ou ele quer chegar a um sonho. Meu objetivo é chegar a esse sonho aqui. Quando é uma dor, você pergunta para ele qual é a maior dificuldade para você hoje. Ele vai te falar qual que é a maior dificuldade que ele tá com aquela dor, que ele quer se livrar daquela dor. Quando é o sonho, qual seria a sua vida? Como seria a sua vida se isso tivesse resolvido? Olha só, como vai ser a sua vida depois de realizar esse sonho, depois de alcançar esse objetivo? Aí você mostra o caminho para ele. Posso te mostrar como chegar lá? Como que você faz para chegar lá? Qual que é o caminho? O caminho das pedras? Que já foi percorrido por quem esteve na mesma situação que você, mas alcançou um sucesso, alcançou o objetivo? Quando você faz isso, o cérebro do cliente, ele te enxerga, ele não vai só te enxergar como uma autoridade, mas ele vai te enxergar como uma autoridade e como um guia. Ele para de tentar comparar você com outras pessoas, ele começa a confiar em você. Lembre-se, as pessoas compram de quem elas gostam e de quem elas confiam. Se você conquistou a confiança do seu cliente, fica tranquilo, que é só você correr pro abraço que já fechou a negociação. O cérebro, ele não sabe diferenciar a imaginação da realidade. Isso é poderosíssimo para nós vendedores. Se você souber trabalhar a técnica do futuro imaginado, você tem uma ferramenta extraordinária na sua mão. Porque o cérebro, ele não sabe diferenciar o que é imaginação do que é real. Então você tem que fazer ele experimentar antes mesmo de comprar. Antes mesmo dele assinar o cheque ali para você, antes mesmo dele assinar a nota promissória ali para você, né? Você tem que fazer ele experimentar. Aqui, ó. A mente dele imaginar, ir lá na frente, imaginar como que vai ser sobre aquilo, sobre a propriedade, como que vai ser a vida depois. O antes e o depois dele ter fechado com você, como que vai ser? Um exemplo. Imagina você daqui a 3 anos usando isso no seu dia a dia. Imagina isso daqui a 3 meses, nem ser tão longe, né? Mas imagina você daqui a 3 meses usando isso no seu dia a dia. Como isso muda a sua rotina? Imagina daqui a 3 meses o corpo que você vai estar. Imagina a sua situação financeira, a sua conta bancária como vai estar daqui a 3 meses. Imagina daqui a 3 meses você morando na sua casa própria, depois de sair do serviço cansado, depois de ter dado o seu melhor no serviço, você chegar em casa e entrar na sua casa própria. Sua esposa te receber lá dentro, seus filhos te receberem lá dentro com um sorrisão no rosto. Imagina como vai ser. Quando ele imagina, ele cria um vínculo emocional. Ele está criando um vínculo emocional. E compra para não perder essa sensação. Ele sentiu a sensação, ele imaginou como vai ser, aí ele acaba comprando para ele não perder essa sensação. Agora você pode fechar sem pressionar. Você quer saber como que você faz para fechar sem pressionar? Você não pode fazer isso. A pior frase que um vendedor... tudo que você não pode fazer, né? Você gravar um vídeo, tudo que você não pode fazer. A pior frase que um vendedor pode falar depois de estar ali na hora do fechamento ali, é falar pro seu cliente, e aí, vai levar? Isso dispara a defesa no cérebro do cliente. O que você precisa... Anota essa frase, ó. O que você precisa para sentir confortável em seguir com isso agora? O que você precisa para se sentir mais confortável para a gente dar continuidade nessa negociação? É assim que você tira a pressão do cliente e você descobre exatamente o que falta para ele fechar com você. Anota aí algumas anti-objeções da neurociência. Anota aí algumas anti-objeções. São os heróis das objeções, né? Os anti-objeções. Os anti-heróis.
Quando o cliente disser vou pensar para você, coloca 3 objeções reais. Vou colocar 3 objeções reais aqui para você. Anota aí, coloque aí no seu caderninho. Primeiro, o vou pensar. Primeira resposta para você falar para o seu cliente. Claro, faz sentido, mas me conta o que exatamente você quer pensar. Segunda objeção, tá caro. Responde para ele. Comparado a quê? Essa pergunta destrava o centro lógico do cérebro. Tá? Aí ele vai buscar lógicas e respostas plausíveis para te dar. Terceira justificativa e terceira objeção que o cliente sempre manda. Depois eu vejo. Aí você responde para ele. Se fosse para resolver agora, o que te impediria? O cérebro, ele não gosta quando você bate de frente, mas ele gosta quando você faz ele refletir, quando você faz ele pensar, ele analisar. O segredo não é você rebater, é você fazer o cliente refletir, fazer o cliente pensar sobre as suas ações, pensar sobre o que ele está falando, pensar se o seu produto é o melhor para ele. Isso é estratégia, neurociência pura. Se você curtiu aprender neurovendas na prática, imagino que eu posso te entregar em uma aula completa, bem completinha. Comente eu quero aqui que eu vou liberar para você um conteúdo avançado, especialmente para você multiplicar suas vendas, vender 10 vezes mais ainda em 2025. Abraço, até o próximo vídeo.